Hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Imagine um mundo onde as engrenagens da sociedade giram incessantemente, impulsionadas por forças invisíveis. Um mundo onde o poder se esconde nas sombras, moldando nossas vidas de maneiras que mal percebemos. Quem ousou desafiar essa ordem estabelecida a ponto de desvendar os segredos mais profundos da nossa realidade social e econômica? Karl Marx, um nome que ecoa através dos séculos, permanece como um farol para aqueles que buscam compreender as estruturas de poder que nos cercam. Assim como Nietzsche mergulhou na genealogia da moral, Marx se aventurou na genealogia do capital, ambos buscando desmascarar os valores e sistemas que sustentam a nossa existência. Em um século XXI marcado por desigualdade crescente e crises econômicas, a relevância de Marx se torna ainda mais evidente. Suas ideias nos oferecem as ferramentas para analisar criticamente o mundo ao nosso redor e questionar as narrativas dominantes. Prepare-se para uma jornada intelectual que irá desafiar suas convicções e expandir seus horizontes. Ao longo deste vídeo, exploraremos 7 perguntas cruciais que Marx nos legou, cada uma delas revelando um aspecto essencial do poder oculto que molda a nossa sociedade. Questione tudo, começando por você mesmo. A verdade raramente é confortável, mas sempre libertadora. Desvende as verdades incômodas. Além da certeza, reside a verdadeira compreensão. Quem detém as chaves do reino? Quem controla os meios de produção? Essa força motriz que impulsiona a criação de riqueza. Para Marx, essa é a pergunta fundamental, a chave mestra que desbloqueia os segredos da desigualdade. Os meios de produção, a terra, as fábricas, a tecnologia são os instrumentos através dos quais transformamos a natureza e criamos os bens que sustentam a nossa sociedade. Quando esses meios se concentram nas mãos de uma minoria, a burguesia, o resultado inevitável é a exploração da maioria, o proletariado. Pense nos trabalhadores da Revolução Industrial, amontoados em fábricas esculturas, exauridos pela busca incessante por lucro. Agora, compare essa imagem com a dos trabalhadores precarizados da era digital, os motoristas de aplicativo, os entregadores, presos em um ciclo de trabalho incessante e insegurança. O mito de que o capitalismo oferece oportunidades iguais para todos desmorona quando confrontado com a realidade da concentração de poder. A posse dos meios de produção não apenas influencia o acesso à riqueza, mas também molda a experiência emocional do trabalhador, a alienação, a sensação de desconexão do processo produtivo e do produto final. É uma ferida profunda na alma de quem não controla o próprio destino, sua dose diária de provocação intelectual. Como o suor do seu trabalho se transforma em lucro para outros. Como a sua energia vital é convertida em mais-valia, alimentando a máquina capitalista. Marx nos convida a olhar além da superfície e a questionar a relação entre o valor que produzimos e a recompensa que recebemos. A mais-valia é a diferença gritante entre o valor criado pelo trabalhador e o salário que lhe é pago. É a essência da exploração, o motor que impulsiona a acumulação de capital. A busca incessante por mais-valia leva à intensificação do trabalho, à redução de salários e à precarização das condições de trabalho, transformando vidas em meras engrenagens de uma máquina implacável. Observe as empresas que maximizam seus lucros explorando a mão de obra em países em desenvolvimento, onde a busca por menores custos se sobrepõe à dignidade humana. Cuidado com a falácia da meritocracia, que ignora as desigualdades estruturais e responsabiliza o indivíduo pelo seu sucesso ou fracasso financeiro. Podemos, inclusive, calcular a mais-valia em diferentes setores da economia, revelando a taxa de exploração do trabalho e expondo as engrenagens ocultas da desigualdade. Duvide de tudo, especialmente de si mesmo, o que pulsa por baixo da aparente ordem social, o que impulsiona a história, moldando o nosso presente e o nosso futuro. Para Marx, a resposta é clara: a luta de classes, um conflito fundamental entre a burguesia e o proletariado, impulsionado por interesses antagônicos, como um fogo inextinguível que arde no coração da sociedade. Essa luta se manifesta de diversas formas: nas greves que paralisam a produção, nas manifestações que ecoam nas ruas, nos movimentos sociais que desafiam o status quo, nas revoluções que transformam o mundo. A Revolução Russa, com seus sucessos e fracassos, é um exemplo histórico da luta de classes em ação, um lembrete de que a busca por justiça social pode levar a transformações profundas, mas também a
caminhos tortuosos. Imagine a sociedade como um campo de batalha, onde diferentes classes sociais lutam por recursos e poder, onde a cada passo a tensão aumenta. A frustração e a raiva sentidas pelas classes oprimidas são o combustível dessa luta, a força motriz que impulsiona a busca por um mundo mais justo e igualitário. Descompacte as verdades desconfortáveis. Por que o chão treme sob nossos pés? Por que a aparente prosperidade do capitalismo é constantemente interrompida por crises devastadoras? Marx nos revela a instabilidade inerente a esse sistema. Um ciclo de expansão e contração que gera sofrimento e incerteza. A superprodução, a criação excessiva de bens que não encontram consumidores, e o subconsumo, a incapacidade da população de adquirir esses bens, são as engrenagens que impulsionam as crises capitalistas, levando a recessões e desemprego. A especulação financeira e a criação de bolhas, alimentadas pela ganância e pela falta de regulamentação, contribuem para a instabilidade do sistema. Como castelos de areia construídos à beira-mar. A crise de 2008, com suas consequências devastadoras para a economia global, é um exemplo recente da fragilidade do capitalismo. Cuidado com a crença de que o mercado sempre se autorregula, ignorando a necessidade de intervenção estatal para evitar crises. Desmistifique a ideia de que o capitalismo é o sistema econômico mais eficiente e estável, pois a história nos mostra que a busca incessante por lucro pode levar a um abismo de desigualdade e sofrimento. Além da certeza, reside a verdadeira compreensão. Você se sente como uma peça substituível em uma máquina impessoal. O seu trabalho drena a sua energia vital, deixando um vazio no seu interior. Marx nos alerta sobre a alienação, a separação do trabalhador do produto do seu trabalho, do processo produtivo, de seus semelhantes e de si mesmo. Essa alienação leva à perda de sentido no trabalho, à desumanização e ao sofrimento psíquico, transformando a jornada em um fardo insuportável. Compare o trabalho artesanal, onde o trabalhador controla todo o processo, com o trabalho industrial, onde ele é apenas uma engrenagem na máquina, um número em uma planilha. A dopamina, a acetilcolina e o cortisol, neurotransmissores que impulsionam a nossa curiosidade, foco e engajamento, podem, paradoxalmente, obscurecer a nossa capacidade de reconhecer a alienação em nossa própria vida. A sensação de vazio e a busca por sentido em atividades fora do trabalho são sintomas dessa desconexão. Questione tudo, começando por você mesmo. Busque formas de combater a alienação, de reconectar-se com o seu trabalho, com os seus semelhantes e consigo mesmo. Marx vive, sua voz ecoa através dos tempos, iluminando os cantos mais obscuros da nossa sociedade. Suas ideias, outrora consideradas radicais, hoje se mostram cruciais para entendermos os problemas sociais e econômicos que nos afligem. Revisitemos as perguntas que nos guiaram nesta jornada. Quem detém os meios de produção? Como o trabalho é explorado? O que é a luta de classes? Como o capitalismo gera crises? O que é a alienação? Cada resposta nos revela uma peça do quebra-cabeça, expondo o poder oculto que molda as nossas vidas. Assim como Schopenhauer nos confronta com o sofrimento inerente à existência humana, Marx nos oferece a possibilidade de transformar esse sofrimento através da ação política, da luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Não se contente em ser um espectador passivo. Questione as estruturas de poder, desafie as narrativas dominantes, una-se a outros que compartilham a sua visão de um mundo melhor. A mudança não virá de cima, mas de baixo, da nossa capacidade de nos organizarmos e lutarmos por um futuro mais promissor. Que a esperança seja a nossa bússola e a ação transformadora o nosso caminho. Qual legado você quer deixar?